O reino é revelado por meio da meditação. O Mestre nos dá uma passagem da Escritura que pode muito bem nos iniciar em nossa jornada espiritual, mas precisamos nos lembrar conscientemente dessa passagem pelo menos uma vez por dia ao entrarmos em meditação. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Encontrar o reino de Deus não se realizará indo a lugar nenhum, porque o reino de Deus já está dentro de nós. Há quem acredite que essas palavras foram dirigidas aos seguidores imediatos de Jesus, mas acho que poucos de nós gostariam de acreditar nisso, porque se assim fosse, teriam sido apenas os hebreus dos dias de Jesus que teriam o reino de Deus habitando dentro deles. Nós, no entanto, aceitamos a palavra do Mestre como verdade universal, verdade que existia mesmo antes que Abraão existisse. João 8:58. Verdade que existirá até o fim do mundo, e por isso acreditamos que cada palavra do Mestre foi dirigida a todos aqueles que viveram por séculos antes dele e por todos aqueles que viverão até o fim dos tempos. Para começar, reconhecemos que aquilo que buscamos já está dentro de nós e aí devemos encontrá-lo. Em nossa busca pela verdade, devemos nos voltar para dentro para alcançar o reino de Deus. Muitos de nós já descobriram e mais ainda descobrirão que o reino de Deus é revelado por meio da prática da meditação ou da contemplação interior. O reino de Deus está dentro e é necessário, portanto, ir para dentro, para que este reino seja revelado e que a faculdade espiritual de discernimento se desenvolva. A cada passo de nossa jornada interior, o Mestre aponta o caminho, admitindo Deus em nossa consciência. Quando fechamos nossos olhos e nos voltamos para dentro, deixamos o mundo externo sozinho. Deixamos de fora tudo que tem a ver com família, negócios, profissão, saúde ou riqueza. Deixamos de fora as coisas boas e as coisas ruins. Excluímos as imagens dos sentidos e chamamos à lembrança essa passagem do Mestre. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Eu, o Cristo, o Filho de Deus. Eu, a presença de Deus. Eu, Emanuel, Deus conosco, fica à porta de nossa consciência e bate. Ao contemplar essa passagem, descobrimos por que 9 entre 10 orações feitas a um Deus separado e à parte de nós são completamente desperdiçadas e não atendidas. É porque, em primeiro lugar, Deus não está fora de nós ou acima de nós, mas, na verdade, dentro de nós, batendo a porta de nossa consciência. E o primeiro passo que devemos dar é admitir Deus em nossa consciência. Se quisermos construir uma vida plena, um ano satisfatório, um dia harmonioso, um negócio de sucesso e uma vida familiar feliz, não teremos sucesso sem a graça de Deus, sem a compreensão da presença de Deus. O Mestre revelou o profundo segredo de que o reino de Deus está dentro de nós, aguardando nosso reconhecimento e convite. Mas a menos que, neste momento, reconheçamos a verdade de sua revelação de que o Espírito de Deus está dentro de nós, como então podemos aceitar o passo seguinte e dizer: Senhor, estou ouvindo, entre. Nossa primeira tarefa no início da manhã, imediatamente ao acordar, é nos voltarmos para dentro e reconhecermos que eu, o Espírito de Deus, está na porta de nossa consciência e bate, e então convidarmos Deus a entrar e assumir o controle de nossa alma, mente e corpo, assumindo o controle do dia, da casa, da família e dos negócios. Tendo convidado a presença de Deus a entrar em nossa consciência, nossa atitude é de receptividade à palavra. Entregando o dia à onisciência e à onipotência. Visto que a natureza de Deus é onisciência, não precisamos dizer a Deus de quais coisas precisamos hoje, de que valor, para quem ou para quê. Deus é onisciente e, portanto, basta convidar Deus a falar.
O Mestre revelou que Deus já conhece as nossas necessidades, por isso não é necessário apelar a Deus, contar-lhe ou pedir-lhe nada. Devemos seguir o caminho que o Mestre apontou e aceitar a verdade de que Deus conhece nossas necessidades. Deus conhece a necessidade deste dia, desta hora e deste momento, e a presença de Deus preenche essa necessidade. Em sua presença há plenitude de alegria, plenitude de vida, mas somente em sua presença. Onde está a presença de Deus? Parada na porta da consciência, batendo. Mas isso não é suficiente até que tenhamos trazido a presença de Deus conscientemente para dentro e nos rendido hoje àquela onisciência que é onipresente. Convidamos o Espírito de Deus para dentro e, visto que Deus é onipotência, não temos problemas a serem superados, nem pecados a serem apagados e nem doenças a serem curadas e nem medos a superar. Onipotência significa todo o poder, portanto, não há outros poderes. Na minha presença não existem poderes negativos ou poderes malignos. Na minha presença, nenhuma arma levantada contra ti prosperará. Isaías 54, 17. Se tu me admites conscientemente em sua alma, mente e corpo, se vives e te moves e tens seu ser na consciência da minha presença dentro de ti, nenhum mal pode chegar perto de sua morada. Na presença de Deus está a plenitude, mas se não começarmos o nosso dia com a presença de Deus, que direito temos de esperar plenitude ou cumprimento? Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3,17. Liberdade. Onde está esse Espírito do Senhor? Do lado de fora, batendo na porta? Sim. Até que nós, por convite, digamos: entra e fala, Senhor, o teu servo escuta. 1 Samuel 3:7. Então o Espírito do Senhor Deus está sobre nós e não vivemos mais por força ou poder, mas pela graça do Espírito de Deus. Quando assim reconhecemos a presença dentro de nós, quando convidamos esta presença para assumir o controle de nossa alma, mente, corpo, negócios, casa e família, estamos prontos para a experiência de realmente testemunhar que o Espírito de Deus vai adiante de nós para endireitar os caminhos tortos, Isaías 45, 2. Para preparar mansões, João 14, 2. Para preparar mansões para nós. Descobrimos que estamos vivendo cada vez menos pela força e pelo poder e cada vez mais pela graça divina. Esta é uma experiência que só nós podemos trazer para nós mesmos. A experiência de Deus é necessária. A Bíblia está cheia de verdades espirituais, cheia da palavra de Deus, que pode fazer de todas as nossas vidas a morada de Deus e revelar a plenitude. O Mestre indica o caminho quando diz: conhecereis a verdade, João 8,32. Ele não diz que outra pessoa conhecerá a verdade por nós. Conhecereis a verdade. E ele prova por seu ministério que o conhecimento da verdade pela graça de um mestre espiritual ou praticante pode ser uma bênção para nós, pois alguns de nossos males podem ser curados, alguns de nossos pecados vencidos e algumas de nossas deficiências removidas. Mas isso não preenche a nossa vida. Isso atende a uma necessidade temporária. A realização vem por um ato de nossa própria consciência. Só vem pelo convite que flui através de nós e convida o Espírito de Deus a entrar. Eu e meu Pai somos um, João 10:30. Mas se eu e o Pai somos um, como você e eu poderíamos ter todos os problemas que tivemos por esses tantos anos? O caminho infinito revelou que a mensagem perdida estava na palavra consciente ou percepção consciente. Todas as Escrituras revelam que é apenas em nossa aceitação de Deus, nossa compreensão consciente de Deus, nossa experiência real de Deus, que a presença de Deus funciona dentro de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os feridos. Lucas 4:18.
Jesus foi ordenado para curar os enfermos somente após a experiência de receber o Espírito do Senhor Deus dentro dele. Portanto, somos ordenados a viver espiritualmente como os filhos de Deus somente quando aceitamos e recebemos seu Espírito dentro de nós, e o Espírito de Deus está sobre nós. Aos seus discípulos, ele deu o mesmo conselho pouco antes de ascender, quando disse: permanecei na cidade de Jerusalém até que sejais dotados do alto. Lucas 24, 49. Sem sermos dotados do alto, somos homens cujo fôlego está em suas narinas. Isaías 2, 22. Não temos nenhuma bênção para levar ao mundo. Não temos nenhuma bênção espiritual para proferir. Não temos graça curadora para conceder. Não temos palavras de conforto. Isso só acontece quando a experiência real de Emmanuel é nossa, a experiência real de Deus conosco. A reconciliação. Este homem natural de quem Paulo falou, a criatura, o homem da terra, este é cada um de nós, e este é todo mundo que já viveu, e este é todo mundo que viverá em seu senso de separação de Deus. É apenas quando, de uma forma ou de outra, somos direcionados a um caminho espiritual que começamos a entender que temos sido pródigos, vivendo separados e à parte de nossa herança espiritual, pensando que somos alguma coisa. E então, quando chegamos aqui, o caminho finalmente se revela a nós como sendo o caminho da reconciliação. Devemos nos reconciliar com Deus e reconciliar Deus conosco até que venha o relacionamento real de unidade. Considerando que havia Deus e o homem, por meio da reconciliação consciente, eu e o Pai somos novamente percebidos como um e não dois. Só então podemos dizer que Deus está conosco. Ou onde Deus está, eu estou. E onde eu estou, Deus está, pois somos um. Habitando na realização consciente dessa unidade, a reconciliação aconteceu. Deus e o homem tornaram-se um, e esse um é o que eu sou e o que você é. Nossos anos de busca são apenas anos de reconciliação, reconciliando-nos com uma vida vivida pelo Espírito em nós e como nós. Em certo sentido, é uma vida de entrega, porque estamos renunciando a uma crença universal de qualquer senso pessoal de grandeza e chegando a compreender a vida do ponto de vista do Mestre. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. João 5, 31. E eu de mim mesmo nada posso fazer. João 5, 30. Mas então, em outro momento, referindo-se ao espírito em que vivia sua vida, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Se tentarmos entender a Bíblia literalmente, acreditaremos que Jesus estava declarando que ele era o caminho, a verdade e a vida, ou que ele era a ressurreição, ou que somente ele tinha carne que o mundo não conhecia. Aceitar isso é estar no triste estado do mundo que espera a segunda vinda de Cristo e sofre por sua ausência, apesar de o Mestre ser tão claro nesse ponto. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Não há espera pela segunda vinda, porque eu nunca nos deixou. Nosso bem se desdobra de dentro. Isso nos leva à palavra eu, conforme é usada no Novo Testamento. Quando o Mestre diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. João 4, 32. Podemos ter certeza de que ele está dizendo que a presença de Deus em nós é uma carne que o mundo não conhece. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Significa que o eu dentro de nós, o Cristo de nós, é o poder da ressurreição. E não templos sagrados, nem cidades sagradas, nem mestres sagrados, mas eu, o Espírito de Deus em nós. Podemos começar uma vida totalmente nova com base na revelação de que uma vez que o reino de Deus é interior, nosso bem deve se desenvolver a partir de dentro. Se fôssemos compositores de música, não copiadores da música de outra pessoa, onde iríamos buscar a composição? Certamente não nas bibliotecas para copiar o que outra pessoa compôs, mas dentro de nossa própria consciência.
onde temos todo o direito de esperar algo novo acontecer, algo até então desconhecido. Por que não? A natureza de Deus é infinita. Deve haver um número infinito de melodias nunca antes ouvidas pelo homem, um número infinito de combinações de notas nunca antes escritas. Na arquitetura dos novos edifícios de escritórios e residências, estamos testemunhando algo totalmente diferente de tudo que se pensava 30, 40 ou 50 anos atrás. Isso não foi copiado de nenhum lugar, porque não existia antes. Alguns dos grandes arquitetos desta época se internalizaram e encontraram novas formas de edifícios para servir aos propósitos modernos. Alguns desses, muitos de nós concordaremos, não são tão bonitos quanto os mais velhos, de acordo com o nosso senso de beleza. Mas não temos ideia de qual será o senso de beleza daqueles que agora estão crescendo. E esses edifícios devem satisfazer o senso de beleza deles, e não o nosso. Se vamos construir edifícios de qualquer natureza, pontes, estradas, aviões ou formas de comunicação, os trabalhadores dessas áreas devem aprender a voltarem-se para dentro, trazendo a inspiração de novas ideias para esta nova era. Então, nós também descobriremos que toda a sabedoria espiritual que já existiu na Terra já existe dentro de nós. Além disso, toda a sabedoria espiritual que ainda não foi revelada ao homem existe dentro de nós, aguardando nossa capacidade de nos voltarmos para dentro. Quer precisemos de ideias, quer de dinheiro para financiar ideias, quer de materiais, independente de nossas necessidades, nesta nova era espiritual, devemos aprender que tudo o que existe no mundo exterior tem sua substância interior. Tudo o que é feito da substância do invisível, e tudo isso existe dentro da sua consciência e da minha. O propósito da contemplação ou meditação é ir para dentro, até que, seja ouvindo a palavra ou sentindo a presença, recebamos uma segurança interior. Eu estou em campo, minha graça está contigo, tenho comida dentro de ti suficiente para todas as necessidades. Posso te dar água viva e nunca mais terás sede. Minha paz eu te dou. Ao recebermos essa garantia interior, nossa demonstração está completa e do lado de fora temos apenas que ser observadores e assistirmos como ocorre a realização. Álibis não são permitidos. Não nos retiramos do mundo para viver em mosteiros e conventos, cabanas à beira-mar ou barracos no topo das montanhas. Permanecemos no mundo, mas não somos dele. Continuamos a fazer o trabalho diário em casa, com a família ou qualquer que seja o nosso trabalho, mas com esta diferença. Não há preocupação com isso, sem medo, sem ansiedade, porque o trabalho do plano externo é primeiro estabelecido no nível interno, e uma vez estabelecido ali, ele tem um caminho próprio de se realizar aqui. Em nossa experiência humana como homem da Terra, aceitamos o sentido material da existência que diz que, para cumprirmos nossa vida, dependemos de pessoas, circunstâncias, condições ou governos. E, portanto, cada um de nós recebeu um álibi maravilhoso para o fracasso. O governo não era o certo, nossos pais não estavam certos, nossos vizinhos não estavam certos, nossos empregadores não estavam certos, nossos funcionários não estavam certos, não tínhamos dinheiro suficiente. Todos nós temos álibis perfeitos para que possamos descansar em paz em nosso fracasso. Se podemos nos contentar com o fracasso, mas se não podemos nos contentar com o fracasso, então vamos despertar para o fato de que cada um de nós é um indivíduo totalmente dependente do reino de Deus e de sua graça, que foi estabelecida dentro de nós desde o princípio. Certamente, por causa da ignorância espiritual de pais, avós, parentes e amigos, todos nós conhecemos deficiências. Todos nós tivemos problemas difíceis de enfrentar. Mas, embora possam servir de álibis para os do mundo, podem ter certeza de que não servirão de modo algum ao nosso propósito. Para nós, foi revelada aquela grande sabedoria de que o reino de Deus, a totalidade de Deus, está estabelecido dentro de nós antes que Abraão existisse e até o fim do mundo. Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou e nunca o fará.
o poder do Eu Sou. Devemos levantar este Eu, o Filho de Deus, em todos aqueles que encontramos, nunca esquecendo os nossos inimigos, porque orar pelos nossos amigos não nos adianta nada. Devemos começar a olhar para esses países, para esses povos, para aqueles governos onde, no tempo presente, o Cristo não está sendo mostrado, e reconhecer o Filho de Deus no meio deles, reconhecer esse Eu no meio deles. Quando reconhecemos o Cristo encarnado universalmente no homem, no santo e no pecador, nos enfermos e nos sãos, e naqueles que erroneamente chamamos de mortos, podemos dar um grande passo, provavelmente um dos maiores que qualquer um de nós já deu, e podemos dizer: não há poder no céu ou na terra maior do que eu sou. Quando dissermos isso, estaremos dizendo aquilo que tornará impossível que as armas do mundo cheguem a você e a mim ou à humanidade, porque estaremos reconhecendo o eu sou no meio deles. Estaremos reconhecendo que não há poder externo maior que o poder do eu dentro deles. Estaremos ressuscitando o Filho de Deus no santo e no pecador, entre os mortos-vivos, bem como os que estão entre os mortos sepultados, nenhum dos quais está realmente morto. Os mortos-vivos são aqueles que comem, dormem e trabalham separados e à parte de sua verdadeira identidade. O manequim do ventríloco tentando viver sem o ventríloco. Os vivos são aqueles em quem o Filho de Deus foi exaltado e que sabem que quando ouvirem a voz mansa e delicada, 1 Reis 19:12, ela dirá: eu estou no meio de ti. Eu no meio de ti sou poderoso. Eu no meio de ti sou pão, carne, vinho e água. Porque eu estou no meio de ti, nenhuma arma levantada contra ti prosperará. O homem cujo fôlego está em suas narinas é atingido por todas as armas que já foram conhecidas, que já foram concebidas. Mas eu, o Filho de Deus, no meio de ti sou onipotência, onipresença e onisciência. Nada pode prevalecer contra mim. Apenas o reconhecimento consciente da onipotência, onisciência, onipresença como a voz mansa e delicada interior, apenas isso nos liberta das armas deste mundo, suas armas mentais e suas armas físicas. O significado dos problemas. A vida poderia ser muito enfadonha se fosse apenas uma repetição de tudo o que aconteceu antes. Cada dia traz novas experiências e com elas o que o mundo chama de problemas. Eles não devem ser vistos como se Deus nos tivesse abandonado. Eles devem ser aceitos como parte da existência de rotina normal de todos e devemos reconhecê-los como oportunidades. Independente do nome ou da natureza dos problemas da experiência diária, percebamos a presença, lembrando-nos de que Ele realiza o que me é designado a fazer. Jó 23:14. Este Ele aqui referido é o mesmo Eu dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Esta passagem da Escritura foi muito mal compreendida e interpretada como significando que Deus realiza tudo o que podemos desejar ou esperar. Não há autoridade bíblica que nos permita acreditar que Deus fará o que nos agrada. Antes de podermos descansar na certeza de que temos o Espírito de Deus trabalhando conosco e por nós, vamos primeiro ter certeza de que o que deve ser feito está de acordo com a vontade de Deus, não necessariamente a nossa vontade. Nossa vontade pessoal. Deve haver um período no dia em que nos reconciliamos com Deus e no reconhecimento da vontade de Deus, renunciamos à nossa vontade ou nossos desejos. Para ter certeza de que não estamos tentando viver uma vida separada da vontade de Deus, devemos, em nossa meditação, voltar a cada dia para a casa do Pai, para a consciência interior e pedir orientação, buscando apenas fazer a vontade de Deus. Se, intencionalmente ou ignorantemente, você e eu nos desviamos da vontade de Deus e deixamos nosso lado humano assumir o controle, isso pode não apenas não me abençoar, mas provavelmente não irá abençoar você. Cada um de nós tem uma responsabilidade não apenas para conosco, mas também para com os membros de nossa família e vizinhos. Podemos pensar que somos uma ilha isolada, mas nenhum homem pode viver como uma ilha.
Somos todos da família de Deus e, portanto, cada um de nós tem uma obrigação, e essa obrigação é amar nosso próximo como a nós mesmos. A maneira de ter certeza de que estamos fazendo isso é ter certeza de que renunciamos à nossa vontade e desejos pessoais, de modo que Deus possa nos usar, alma, mente e corpo, para que nossa presença glorifique a Deus. Uma maneira pela qual mostramos a glória de Deus é nos submetermos diariamente à sua vontade, ao seu amor, à sua vida, ao seu espírito, e então deixarmos que Ele realize o que nos é designado a fazermos. Vamos abandonar a crença de que podemos traçar um plano para nós mesmos, feito de nossa vontade, desejo ou esperanças, e então pedir a Deus que nos faça prosperar. Isso seria fazer de Deus um servo. Deus não realiza a nossa vontade. Deus não se compromete a nos fazer prosperar em nada daquilo que desejamos. Deus nos faz prosperar naquilo que Deus nos dá para fazer. Isso se torna mais claro para nós se pensarmos em Deus em termos de consciência espiritual infinita, nossa consciência individual. Então, conforme aprendemos a ouvir aquela voz mansa e delicada de nossa própria consciência, ela revela a vontade divina para nós. A vida é uma aventura. Devemos ter cuidado para não estar muito ansiosos, para estabelecer uma rotina de tudo o que imaginamos ser como viver nas nuvens. Não devemos esperar que a vida seja apenas um tempo de sol por dia, porque isso seria tão enfadonho quanto a velha ideia de ir para o céu e tocar harpa durante 8 horas por dia e depois dormir as outras 16 horas. Do ponto de vista espiritual, a vida é uma aventura e cada dia traz algo novo e diferente. Isso pode não ser verdade na experiência da pessoa mediana, porque ela geralmente deseja apenas a monotonia da mesma rotina todos os dias e muitas vezes fica chateada quando essa monotonia é perturbada. Isso não é certo para uma pessoa no caminho espiritual, porque não apenas Deus é infinito, mas Deus é infinito em amar, Deus é infinito em transmitir, Deus é infinito em graça. Portanto, podemos esperar com razão uma infinidade de experiências de Deus, boas experiências, mas totalmente diferentes umas das outras e de natureza variável. Se todos os dias nos sintonizássemos com o caminho e a vontade de Deus, certamente ficaríamos decepcionados se esperássemos que Deus se revelasse da mesma forma todos os dias, porque não será assim e nem sempre nos sentiremos elevados. Os vasos devem ser esvaziados para serem preenchidos, e nesse processo de esvaziamento podemos experimentar muitos dias de esterilidade, sentindo que estamos separados de Deus ou que Deus nos abandonou por algum motivo. Deus nunca nos abandona. Acontece apenas que no processo de esvaziamento somos privados daquilo em que confiamos ontem. Aqui também, especialmente no mundo metafísico e muito frequentemente no mundo espiritual, experimentamos problemas. Alguma verdade nos é revelada ou dada que faz coisas notáveis por nós, e então amanhã nós esperamos que a mesma verdade faça tudo de novo. Isso não acontece dessa forma. A razão é que o poder não estava na declaração da verdade que nos foi dada, mas na consciência de onde veio. Se esperarmos que uma declaração da verdade faça algo por nós, teremos construído um bezerro de ouro. Teremos esperado o poder espiritual de um efeito. Uma declaração da verdade é um efeito, não é verdade, não é Deus. Nossa consciência individual da qual essa declaração veio é Deus, e Deus nos alimentou com essa refeição, com essa verdade, pois então terminamos com isso. Na próxima refeição, seremos alimentados de maneira diferente, com uma passagem diferente da verdade ou um significado diferente da mesma passagem. A passagem, Ele realiza o que é designado para mim, foi muito importante em minha vida. A parte que entendi por muitos anos foi a primeira parte, Ele executa. Mas muito recentemente, recebi uma nova luz sobre essa passagem, que somente aquilo que Deus nos dá para fazer, Deus aperfeiçoa e executa. Se eu havia sido alimentado por muitos anos com a compreensão de que há um Ele dentro de mim que atua, agora eu fui alimentado de um ponto de vista totalmente diferente e capaz de mudar toda uma atitude de vida.
Em outras palavras, agora mais do que nunca, eu poderia conscientemente entregar minha alma, mente e corpo todos os dias à sua vontade e ao seu caminho. O poder de Deus não está em uma passagem da Bíblia. As palavras são apenas o alimento, a substância com a qual Deus nos alimenta. Deus é a nossa consciência, portanto, o poder de Deus é nossa consciência. Quando na meditação voltamos a Ele repetidamente para cada pequeno item do dia, somos alimentados com a carne que o mundo não conhece. Todos nós já passamos pela experiência de receber uma passagem da Escritura e experimentar cura, elevação ou alguma bênção espiritual por meio dela. Talvez também tenhamos passado pela experiência de ficar desapontados às vezes em que a mesma passagem parecia não fazer nada por nós. Naquela época, havia se tornado um picadinho, e essa não era nossa comida no momento. A questão é que devemos ser espiritualmente alimentados por Deus, que é a nossa consciência individual. Nem sempre somos alimentados com palavras ou pensamentos ou citações. Às vezes, somos alimentados apenas por um sentimento da presença ou por uma liberação interior de algum tipo. Provavelmente, a liberação de tensão mental ou física, algo que atesta a presença de Deus percebida e realizada. Se buscamos declarações da verdade separá-las e a parte de recebê-las da consciência, buscamos erroneamente. Buscamos poder onde ele não existe. Se estivermos lendo a Bíblia e chegarmos a uma passagem específica que se destaca, podemos interpretar isso como nossa consciência nos dando aquela passagem para o alimento imediatamente necessário. E então, podemos ponderá-lo, digeri-lo, assimilando aquele alimento. Podemos fechar o livro, guardá-lo e depois cuidar de nossos negócios. Não é a leitura dos livros que nos revela o reino de Deus. É a assimilação das passagens que de vez em quando se destacam, prendem nossa atenção e às vezes parecem destacadas em luzes elétricas. Notas de gabinete. Hoje fui levado a buscar nossos recursos espirituais. Talvez porque este livro esteja esgotado há algum tempo, mas recentemente recebemos um carregamento da Inglaterra, onde agora foi republicado. No primeiro capítulo, Uma Nova Vida pela Graça, encontrei um tesouro que é realmente a essência de toda a vida espiritual. Compreender o princípio estabelecido naquele capítulo é viver na sempre presente graça de Deus, operando e funcionando agora. Não que qualquer coisa que façamos torne essa graça operativa em nossa experiência, mas à medida que rendemos nossa vontade e desejos e nos aquietamos internamente, nos tornamos cientes dessa graça que está para sempre em operação. Qualquer estudante que vivesse com aquele primeiro capítulo por um mês ou um ano encontraria nova vida pela graça em sua própria experiência. Nossos recursos espirituais é um dos mais práticos de todos os nossos escritos do Caminho Infinito. Na verdade, alguns alunos disseram que se eles pudessem ter apenas um livro do Caminho Infinito, seria esse, porque ele incorpora os princípios da vida espiritual de forma tão clara e concisa e de uma forma que não deixa dúvidas quanto à sua explicação prática no dia a dia das situações. O breve trecho a seguir é a essência do capítulo e do livro. Trabalhe, 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 vigie e ore, não com o propósito de influenciar Deus, mas com o propósito de nos purificar de qualquer crença de que Deus é um Deus que retém, pune ou vinga. Liberte Deus de qualquer obrigação para conosco e reconheça que a única obrigação de Deus é manter e sustentar seu próprio universo espiritual. Liberte Deus. Deus não nos deve nada, mas Deus deve a si mesmo a alegria de viver livremente e com alegria, expressar-se livremente, ser livremente, e nós somos os destinatários da graça de Deus. Deus está sempre em expressão, e viverei com a palavra é. Deus é, o bem é, a vida é, o infinito é, a onipotência é, a onipresença é. Minha oração é conhecer essa verdade e não colocar forças em movimento.